Oi, gente. Acabei de entrar e caiu aí. Olá, Lua! Tudo bem, gente? Jane, Francis, Mag, Janice, Ana. Tudo bem? Tudo bem, gente? Ai, gente fofa, Mone. Oi, gente. Tudo bom, Luciano? Thaís, Fernanda. E aí, galera? Tudo bem? Lúcia. Tudo bom, minha gente? De onde vocês são? Vão falando aí de onde vocês são, pra eu ver quanta gente de tanto lugar que tem aqui. Gabi, Bahia. Quanta gente, hein? Boa noite, Carol, Ana. Oh, fica triste não. Vamos se animar um pouquinho. Ah, João Pessoa. Quem mais? Vamos falando de onde vocês são. Porto Seguro, Bahia, São Paulo, Paraíba. Gente, acho tão legal. Olha quanta gente da Bahia, São Paulo. São Paulo. Uma galera, né? De tudo que é lugar. Isa, Gabi, Rejane, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo. Pô, a galera aqui da Bahia e de São Paulo, hein? Curitiba. Oi, gente, tudo bem? Vamos conversar então? Que bom que vocês estão aqui de novo, né? Minas Gerais. E aí, estão passando frio que nem a gente? Olha, Pato Branco! Que legal! Bem do ladinho de Beltrão. Ivani, fofa, eu sei que você é da Bahia. Vim correndo da análise só pra te ver. Mais um pouquinho de terapia, então. Oi, querida. Oi, gente, Porto Alegre. Então tá, vamos começar a conversar? Então convidei vocês hoje pra conversar sobre frio demais aí. Aqui frio demais, Curitiba fez 4 graus. Hoje de manhã e madrugada deve ter sido menos. Eu sou de Curitiba, então vamos começar a conversar. Sinop, Mato Grosso, gente. Ai, tão legal isso. Oi, Virgínia. Obrigada, gente. Avisando vocês que eu vou salvar de novo essa live no YouTube, tá? Vou salvar sempre agora. Então vamos conversar. Convidei vocês pra gente conversar hoje sobre julgamento. Eu não sei se vocês perceberam, mas os meus últimos posts nessa semana foram bem nessa temática. As minhas inspirações vêm, dependendo do que eu tô trabalhando no consultório, do que eu leio, do que eu vejo, do que eu vivo. Então eu acabo colocando as coisas ali de acordo com isso, tá? E aí essa semana eu escrevi bastante sobre isso, sobre a coisa do julgamento, de como driblar o julgamento, de como viver independente do que as pessoas opinam ou não sobre coisas que às vezes não é da alçada delas, como que a gente leva isso, né? Ana falou que o tema é ótimo. Eu acho que o tema é ótimo porque é uma coisa que a gente vive sempre, né? As pessoas julgam sim, né? Nós temos, não vamos colocar as pessoas como se a gente não fosse humano, né? Nós temos essa tendência a julgar porque a gente foi meio que, como que eu vou dizer, educado culturalmente, socialmente, de uma maneira sempre tá olhando como que o outro se comporta, né? Tá olhando como é meio que para modelar, meio que para fazer que nem o outro dentro de padrões bem engessados de certo e errado. Então, se sai daqui desse padrãozinho, tá errado. Então, logo a pessoa pode ser julgada ou você pode ser julgado ou eu posso ser julgado, né? Uma coisa muito estanque, muito durinha. E é isso que eu queria conversar com vocês sobre, bem o que a Gabi falou ali, na verdade é um pré-julgamento, porque se a gente soubesse como uma pessoa se sente, pelo que ela passa, as contingências da vida dela, muito provavelmente que a gente não julgaria, né? Porque nada melhor do que a gente passar por uma situação pra gente entender que julgar, né, é uma coisa muito complicada. Porque às vezes você fala, né? Aquela coisa, por exemplo, assim, quando eu tiver filho, meu filho não vai fazer manha, né?
Aí você fala, ah, então tá. Daí se a pessoa vai lá, tem um filho, nossa, me arrependi, né? Ou às vezes uma questão de relacionamento, uma dificuldade que a pessoa fala, ah, porque se fosse comigo isso jamais aconteceria, porque eu não agiria assim. Aí a pessoa passa por aquilo, ela tem que passar por aquilo pra ela entender que não é tão simples manejar as situações, que ela é humana, né? Então eu acho que os sofrimentos, as situações que a gente passa na vida nos humanizam e fazem com que a gente respeite um pouquinho mais o outro, como a Gabi tá dizendo ali, se colocar no lugar do outro, quando a gente também vive as nossas coisas, né? Então, eu acho que é um tema sempre muito presente, né? E sobre o que a gente deve falar sempre, né? Eu tô esperando a contribuição de vocês, se vocês quiserem entrar com perguntas, falarem coisas que vocês têm vontade de falar sobre isso. A Ana falou aqui, estimulado o tempo todo julgar pelo padrão. Exatamente, né? Então, assim, a gente pensa o que é o padrão, qual é o padrão, qual é a normativa, né? Porque se a gente fala de normal, a gente tá falando de alguma normativa. O que é certo, o que é errado, né? Então, assim, vamos pensar em padrões e o que esperam da gente. Então, esperam, né? A grande maioria espera que a gente se comporte de determinada maneira, trabalhe de determinada maneira, se relacione de determinada maneira. E a gente acaba mimetizando, a gente acaba copiando, modelando de acordo com esses padrões e deixando de ouvir realmente a nossa vontade, o que a gente gostaria de fazer, o que a gente gostaria de ser como essência. Por vezes a gente nem se escuta mais, né? Por vezes a gente nem questiona, porque aquilo vem tão automatizado, de uma tendência tão, tipo, tem que ser feito assim, que de repente você passa uma vida num desconforto, né? Vivendo coisas que não tem tua cara, que vestindo sapatos, vestindo roupas e calçando sapatos que não são seu número, simplesmente porque alguém disse que deveria ser assim e que se você mudar ou fizer diferente, as pessoas vão ter uma opinião não necessariamente tão boa, uma opinião contrária à sua atitude, então logo isso quer dizer que você vai ser julgado. E aí as pessoas ficam durinhas, engessadas, escondidas por medo de serem julgadas, né? Mas o que eu tenho pra dizer pra vocês, tô rolando aqui pra ver o que a galera tá falando, tá? O que eu quero trazer, a ideia que eu quero trazer pra vocês é que seremos julgados independente do que fizermos, né? Então, assim, se você tá sentada há muito tempo, então, meu Deus, por que essa pessoa não levanta? Se você tá andando há muito tempo, gente, por que ela não senta um pouco? Sabe? Então, assim, as pessoas que julgam por praticamente um vício, né, por um hábito muito arraigado. Não necessariamente tem a ver até com a tua atitude. Então, muitas vezes a gente fica preso e essa prisão que a gente se coloca, essa prisão sem grades que a gente se põe, é um medo de bancar aquilo que a gente realmente deseja e é uma vontade de ser aceito, né, uma vontade de ser aceito, porque significa assim, se eu vou ter uma atitude que as pessoas não vão aceitar, logo eu não vou ser aceita, de repente. E aí eu não consigo tolerar essa frustração de não ser aceito porque tem alguma carência em mim, alguma coisa bate em mim. Então acho que o medo do julgamento e se preocupar exageradamente com o julgamento vem de um déficit nesse sentido de autoconfiança, um déficit de você bancar tuas escolhas, assim, saber que elas são fidedignas e saber que aquele caminho é bom pra ti. Então sempre quando eu tenho baixo nível de autoconhecimento e não entendo muito sobre as minhas demandas emocionais e tenho ali uma questão com a minha autoconfiança, eu vou estar mais suscetível a me importar com o julgamento das pessoas. Vamos ver o que a Jess falou aqui. Como não se importar muito com o que os outros vão pensar da gente? Acho que primeiro, Jess, de tudo, é você fortalecendo a tua autoestima, você realmente se revirando, se conhecendo mais para você entender aonde que aperta seu calo, aonde que pega a sua fragilidade e a partir disso você começar a se fortalecer para ter escolhas, fazer suas escolhas, aquelas escolhas que vão em consonância com a sua essência, com a sua alma, não necessariamente vão agradar. Por exemplo, você vem de uma família muito grande, onde todas as pessoas tiveram filhos, se casaram, tiveram filhos, de repente você é a pessoa diferentona lá, né, que não quer se casar, que não quer ter filhos, pode ser até que você enfim, em algum lugar essa sensação, essa necessidade tua para se equiparar à família, para não destoar tanto, e aí você vai lá, tem os planos que os outros tiveram, você aplica esses planos na tua vida para ser querido, para ser gostado, para ser aceito dentro da tua família e de repente está vivendo uma história e aí fica deprimido, aí fica sufocado, aí fica triste e aí
acaba dizendo que é por outras situações, entende? Não entra em contato com a situação de que você, em vez de ter casado, você queria estar viajando, em vez de ter filhos, você queria estar, tipo, trabalhando muito, sabe assim? Ou vice-versa, entende, gente? É só um exemplo para vocês entenderem como a gente vai escolhendo as coisas e se automatizando para não ser julgado. Isso muitas vezes dentro da própria família, quando não dentro da própria família, pelo ambiente social, pelo meio social, pelo círculo de amigos, ou no trabalho, seja lá o que for. Então eu acho que a preocupação com o julgamento é sempre decorrente de um perfeccionismo e de uma autoestima um pouco rebaixada, tá? Acho que se a gente se preocupasse mais com o autoconhecimento, não sobraria tempo para cuidar da vida do outro. Exatamente. Esses dias também eu fiz um post sobre isso, dizendo que quanto mais a gente se conhece e se entende, primeiro, quanto mais eu sei da minha parte negra, da minha sombra, das minhas dificuldades, eu fico voltado para isso, fico olhando, nossa, gente, não é legal, né? Nossa, não é louvável essa característica. Como será que eu faço para amenizar essa característica? Como será que eu me melhoro? E quando você tá nesse trabalho olhando para dentro, você não tá muito interessado lá no problema do outro ou na atitude do outro, porque você também, quando você tá nessa, você olha pro outro e pensa, meu, quem sou eu para falar da criatura ali do lado, se eu estou me batendo inteiro para dar conta dessa minha dificuldade? Eu que calço meus próprios sapatos e que vivo a minha própria vida e sei das minhas dores, não tô dando conta nesse momento de manejar isso aqui. Como é que eu vou falar de uma história que eu não conheço? Eu não sei de onde essa pessoa veio, eu não sei o que dói nela, como é que eu vou dizer, fazer um juízo de valor de algo sobre a vida dela? Então a gente entender, a gente fazer trabalho de autoconhecimento, a gente se entender, lidar com as nossas sombras, nos faz ficar um tiquinho mais humilde, né? Porque a gente vê que os problemas estão dentro da sua casa também, que nós temos as mesmas dificuldades das outras pessoas, e às vezes os julgadores de plantão julgam porque inconscientemente, às vezes, né, ou conscientemente também, tem um despeito, tem uma coisa do tipo uma invejinha, ou tem uma coisa, uma vontade de ter aquela ousadia da pessoa, uma vontade de me diferenciar daquela maneira que eu não tenho coragem, então eu julgo, eu falo que é errado, tá? Muitas vezes é consciente mesmo e muitas vezes é inconsciente. Então a pessoa acha que tá achando aquilo terrível, mas na verdade ela adoraria estar vivendo daquela maneira. Como praticar empatia? Sou psicóloga, às vezes tenho medo de me perder nisso. Até onde posso ir pelo paciente, para não misturar com o que eu sinto. Admiro seu trabalho, obrigada. Oi, Luma, querida. Eu vou pensar... Ai, quantos corações... Mas muitos corações pra vocês também. Vou pensar, Luma, como que eu posso encaixar aqui essa tua pergunta no que eu tô falando. E daí mais pra frente a gente retoma, você me lembra aqui, tá, querida? Que agora eu não sei muito como encaixar. Somos ensinados a ser sempre melhor, a Núbia tá falando, aí vem a comparação. Exatamente, mas o que é o melhor? O meu melhor é igual ao seu? O que eu desejo pra minha vida? Por exemplo, a forma que eu crio... Como é que você julga a criação de filhos, gente? Salvo absurdos, mas eu acho que até absurdos, gente, de você pensar absurdos que acontecem com crianças, eu não estou justificando essas pessoas, mas são pessoas muito doentes, né? Eu não acredito que ninguém faça assim de alegre, eu acho que as pessoas são muito doentes, então assim, sempre a gente poder ter um cuidado no que a gente diz, por exemplo, como que a gente opina em relação à criação de filho? De um filho que não é seu, de uma história que não é sua, de uma família que você não sabe nada como é que se constituiu, né? Igual relacionamento, como é que a gente julga, sabe? Então eu acho que assim, quanto mais eu sei de mim, menos julgador eu fico. E como que eu lido com o julgamento dos outros? Bom, gente, requer muita coragem quebrar padrões e levar a vida de acordo com a sua essência, principalmente se você vem de educações mais tradicionais, mais convencionais, de ambientes mais durinhos. Como é difícil, né, dar aquele... chutar o balde e falar, meu, quero viver outra coisa, quero fazer diferente, né? Mas eu acho que isso é extremamente importante quando você tem um propósito, aquele teu propósito fica claro pra você, você acreditar naquilo. Por isso, a importância do autoconhecimento para você entender que aquilo realmente não é uma modinha tua, que você não tá ali no fogo de palha, que você realmente quer viver a vida de uma outra maneira. Cada ser humano tem um modo de pensar e deveríamos respeitar. Se acontecesse isso, ninguém viveria preocupado com as vidas alheias. É verdade, se as pessoas fossem mais voltadas para aquilo que é útil, né?
Daí que o medo vem do ego, o julgamento vem do ego, exatamente, né? E muitas vezes eu julgo o outro porque eu não tô querendo olhar pra mim. Olhar pra mim é muito mais difícil do que olhar pro outro. Quantas vezes vocês já foram em encontros sociais, né? Já sentaram com pessoas e aí a conversa não se fala sobre ideias, não se fala sobre desejos, não se fala sobre projetos, se fala sobre pessoas. Quantas vezes vocês já se depararam em situações onde se fala sobre pessoas? Pessoas mesmo, assim, falando da vida do fulano lá, e porque você viu, nossa, e daí cada um tem uma ideia mais espetacular de como resolveria, e começa aquela empáfia de que, nossa, que coisa, ai, que horror, se fosse eu não faria, sabe, gente? Então, a primeira coisa, se a gente quer um mundo melhor, de pessoas mais justas, né, de gente que tá mais preocupado com a sua própria existência, a gente precisa começar, não adianta só a gente dizer, nossa, a gente julgar o julgador, entendeu? A gente tem que mudar a nossa postura frente à vida. Nós temos uma tendência de julgar, nós humanos, tá? Eu acho que não tem ninguém assim que nunca fez isso, né, gente? Mas eu acho que o legal não é dizer que nunca fez, o legal é se policiar. O legal é ver como é que você se comporta nos momentos de sociabilidade, né? Ou dentro da sua família, como que você lida com a dor do outro, com aquilo que tá tão óbvio pra você, às vezes você fala, meu, não acredito, a pessoa tá se fazendo de boba, como é que ela não tá enxergando? Tá na cara dela, ela não quer ver o que tá acontecendo. Muitas vezes, gente, o que é óbvio para nós é somente óbvio para nós. Para o outro ainda não, porque às vezes é uma dor tão grande para o outro não enxerga, né? Porque as suas próprias coisas, se você for analisar, daí que você fica humilde, você percebe que não é óbvio. O comportamento da sua mãe não é óbvio pra você, do seu pai não é óbvio, do seu marido, dos seus filhos, porque essas pessoas muito próximas a nós estão assim, ó, grudadas no nosso rosto. Você aí, coloca sua mão no seu rosto pra você ver o que você enxerga. Um anel, meio que um dedo, um pedaço de alguma coisa fora. Essas relações são tão íntimas que se a gente não se distancia, por exemplo, num processo de análise pra enxergar, a gente não enxerga. Então como é que eu posso de repente achar que é tão óbvio? Nossa, olha a situação do fulano que óbvio. Óbvio, para você. É sempre muito mais fácil a gente olhar para o outro e ver os problemas do outro. Tá, e isso é uma vantagem? Nossa, que legal. Não, não é uma vantagem. Vantagem é você ver os seus próprios problemas. É você ter noção das suas próprias dificuldades e você transformar aquilo que depende de ti, que é única e exclusivamente você mesmo. Né? Então eu acho que assim, a gente está aqui falando de julgamento, mas a gente tem que pensar mais do que tudo em como a gente julga, né? Como que a gente se comporta frente a uma coisa que a gente não gosta, não se sente bem. Como que eu posso transformar o meu comportamento? Porque quem tá julgando demais o outro tá se distraindo de si mesmo. Né? Quem tá ali só olhando que o feio que o vizinho tá fazendo, dizendo que é feio, é porque não tá se olhando o suficiente, né? Porque não está, é um jeito de fugir daquilo que eu realmente preciso fazer, que é olhar pra mim. Soubéssemos que o julgamento mais fala do julgador do que de quem é julgado, exatamente, com certeza. Oi, Ivana. E quando você, em vez de julgar o outro, se julga, qual a melhor forma de lidar com isso? Eu julgo muito meus sentimentos e atitudes. Exatamente. Ivani, você trouxe uma coisa muito legal. O auto-julgamento, a autopunição, né? A autoflagelação emocional vem de um rebaixamento de autoestima, né? De uma dificuldadezinha ali no amor próprio, porque o que eu considero amor próprio e autoestima? Eu falei na live passada com vocês, eu considero que é, além de se gostar e blá, acolher suas próprias dificuldades, né? Tolerar suas dificuldades, entender que está fazendo o melhor que você pode, que ainda você não pode fazer nada mais evoluído que aquilo. Então eu acho que é sempre trabalhar muito essa coisa do auto-amor, sabe? De você sair um pouquinho do perfeccionismo, de você sair um pouquinho do olho grande para aquilo que não funciona, ter um olhar mais amoroso consigo, poder perceber aquilo que você faz que já funciona, né? Então ver assim, meu, tá, eu tenho esse problema, mas o que eu faço de legal? Tem várias coisas que eu faço de legal, de bacana. Como que eu vou fazer, como que eu vou crescer meu olho mais para isso do que para as minhas dificuldades? Porque isso que a Ivani trouxe, gente, é muito importante. Porque quando eu sou muito crítico comigo, provavelmente eu seja muito crítico com os outros também, entende? Assim também que eu aprendo a acolher as minhas dificuldades, ser mais legal, mais bacana, mais humano comigo, eu vou conseguir também ser com o outro, né? Porque tudo isso vem daquilo que eu tô dizendo. Eu entendo as minhas fragilidades e as minhas dificuldades e não me acho melhor que ninguém
Então, como é que eu vou julgar, né? E eu nem acho, de repente, que eu tenho que ser tão perfeito quando eu acolho as minhas dificuldades. Então, por que que eu vou esperar que o outro seja, né? Tudo, gente, acontece primeiro dentro. Eu vou morrer aqui falando pra vocês que a forma com a qual a gente se relaciona é um reflexo da forma com a qual a gente se relaciona com a gente mesmo. Oi, Marta, querida. Como agir para não efetuar esse pré-julgamento Pri? Então, isso que eu tô falando. Sempre que você tiver numa situação social que está sentadinha lá com a galera e começar esse papinho, primeiro, nunca puxe um papo de alguém. Se você não tem nada pra falar, tipo, fica ali assim, ó. Observa a galera, toma alguma coisa, sorri, pensa, mas não fala, sabe? Porque às vezes é um hábito muito arraigado até de puxar assunto. Você viu a fulana? Gente, quanto, né, isso? Então, se o teu jeito de puxar talvez uma conversa é esse, de repente a gente vive isso, segura um pouquinho e pensa, nossa, por que que eu ia começar a falar de alguém? Tá, primeiro isso, assim, que projeto eu quero falar? Sobre qual sonho meu eu quero conversar? Sobre qual situação, qual livro eu li eu quero falar? Sobre qual filme? Sobre qual projeto, qual ideia bacana? Né? Porque a gente percebe no julgamento uma coisa muito pobre de expectativa para a própria vida, né? Porque se eu tô feliz ali na minha existência, eu tenho mil coisas para falar. De ideias, ou até de perguntar para as pessoas, nossa, esses projetos, o que que você gosta? Porque assim, você tá gostando de alguma coisa, então você vai lá pro outro, acha que o outro também gosta, entende? Você fica noutra vibe, outra sintonia. Mas então assim, chega na situação social, se você percebe que você vai fazer isso, tipo, falar do outro, segura, se analisa, se policia. Quando você vê que começa o papo ali, né, da galera, tipo, ai, você viu fulano, nanana, fica quieta, ou leva outro assunto, ou tenta de repente desconectar de uma maneira, ai gente, mas sei lá, a gente não sabe muito o que a pessoa tá passando. Quando a gente começa a ter uma postura assim, os outros não aceitam bem. As pessoas às vezes se sentem tipo, ai, nossa, começam a te tirar então pra, ai, defensor, ai, politicamente correto. As pessoas têm, porque ali você não tá fazendo daí parte dessa coisa, sabe, de falamos todos juntos, você meio que se destaca ali de uma maneira que incomoda um pouco as pessoas, porque quando você diz, ai gente, não vamos ficar falando, você cutuca a pessoa a ser melhor nesse sentido e nem sempre ela gosta, né? Oi, Nanda! Tudo bom, querida? Somos livres e devemos fazer aquilo que nos faz sentir bem, exatamente, né? E a Nanda trouxe uma coisa legal aí, assim, até quando, até onde, né? Porque assim, ai, tipo, faça tudo, não se preocupe com a opinião dos outros. Acho que assim, gente, estar livre do julgamento implica muita autorresponsabilidade por aquilo que eu faço, né? E por quem eu sou responsável, pelas relações que eu sou responsável, pelo menos pela minha parte nelas, né? Eu acho que assim, não julgar e viver a vida de acordo com aquilo que a gente acredita sem ser julgado vem muito com uma coisa de se responsabilizar por aquilo que eu faço, né? Não é assim, eu vou fazer, tipo, vida louca e dane-se tudo, não é isso. Quando eu falo de viver a sua maneira, não é uma coisa adolescente, assim, imprudente, responsável. É uma coisa assim, de estar muito consciente daquilo que quer e assumir as responsabilidades das escolhas e daí dane-se pro julgamento, entendeu? Daí dane-se pra opinião das pessoas. Aí, tipo, tanto faz, porque eu estou me responsabilizando pelos meus atos, sou uma pessoa adulta, entende? É nesse sentido, é dessa forma. Sempre que eu acho que a gente tem que estar livre do julgamento, quando a gente tem muita responsabilidade também por aquilo que a gente tá decidindo escolher na nossa vida, né? Ai, Anne, sua linda. Oi, 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 gente. Oi, oi, oi. Mãe, beijo. Compaixão e empatia. O Luciana tá falando, depressão é julgada pela maioria das pessoas como uma pessoa folgada e sem comprometimento. Exatamente. Esse é um tipo de julgamento pra pessoa que tá doente, né? E aí, quantas vezes eu já vi isso, gente? Ah, porque depressão, ah, porque não tem um saco de roupa suja pra lavar, porque se tivesse não tinha depressão. Quantas vezes já ouvi isso, né? Vocês devem ter ouvido também. Aí é engraçado, porque a vida também dá suas voltas. Nunca esqueçam, gente, a vida dá suas voltas, ela ensina a gente, né? E aí pessoas passando por processos depressivos dizendo, nossa, eu nunca imaginei que eu ia me sentir assim, eu nunca imaginei que era realmente, não era só falta de ter o que fazer, de lavar roupa suja, entende? Então eu acho que
muito legal a gente ter um cuidado, sempre pensar assim, a vida é uma montanha russa. Às vezes a gente tá em cima, às vezes a gente tá embaixo, a gente não sabe, a gente tem uma ilusão de controle, mas a gente não tem controle, a gente não sabe pelas coisas que a gente vai passar, a gente é vulnerável na vida, sim. A única certeza é a imprevisibilidade bem no fundo e o descontrole, porque se a vida dá uma sopradinha ali, tudo pode mudar de um dia pro outro. Então eu acho que se a gente tivesse sempre isso junto aqui na cabeça, a gente não julga tanto as pessoas, porque daí a gente entende que o próximo pode ser você, né? Que você também pode estar numa situação assim. Então eu acho que aquilo que, assim, eu não curto, que eu não acho bacana pra mim, por que é que eu vou fazer pro outro, né? Ana, e quando olhamos muito pra dentro, que ficamos muito presos aos erros de não se perdoar? Exatamente, Li, que foi o que a Ivani falou, né? Esse auto-julgamento é muito ferino, e enquanto eu faço um auto-julgamento muito ferrenho, provavelmente eu estarei fazendo um julgamento dos outros também muito forte. Porque se eu não consigo me perdoar, se eu não consigo ser bacana comigo, como é que eu vou ser bacana com a outra pessoa, né? Como fazer para não ficar se comparando com alguém? Tipo, uma menina mais bonita, tem um jeito lindo e você se sente muito mal consigo mesmo. Como mudar isso? Tema específico hoje, o Universo da Psicologia está perguntando. Sim, o tema específico hoje é julgamento, julgamento alheio e como lidar com isso. Então, assim, essa coisa de se comparar, né, de ficar, vem sempre de um padrão. Porque o que diz que aquela menina é mais bonita, que tem um jeito lindo, o que é nela? Você já reparou se é realmente ela é muito simétrica, ela é perfeita, né, assim, que nem existe, né? Ou é porque ela tá solta dentro do corpo dela, ou é porque ela tá feliz, ou porque ela tá rindo, ou porque ela tá dançando, né? Primeiro, eu acho que, assim, todas as pessoas que nos provocam, de certa maneira, isso são pessoas autênticas, pessoas felizes, bem resolvidas com a própria pele, que estão confortáveis ali. Pessoas autênticas são pessoas que às vezes fazem com que possa existir essa comparação. Então, Jess, esse sentimento que você tem deve ser muito procurado no teu autoconhecimento e deve ser trabalhada a sua questão de amor próprio, de autoestima, de você deixar crescer quem você é, de você, porque de repente assim, eu sei tão pouco sobre mim que tudo que eu sei é o que eu olho no outro e quero ser igual. Tudo que eu sei é que eu quero ser o outro. Tudo que eu sei é que eu quero ser que nem aquela pessoa, né? Então, aí quer dizer que você não conhece nada de si. Porque é tão lindo ser cada um de vocês, ou ser eu. Ninguém mais é como a gente. É tão singular, tão milagroso ser um indivíduo inteiro, né? Completamente diferente do outro, né? E que eu acho que assim, a gente precisa se conhecer o suficiente para aprender o prazer, para entender o prazer que é habitar a própria pele, né? E aí, quando a gente entende que isso é prazeroso, a gente começa a realmente gostar da gente, a gente não se compara mais tanto, porque você entende que o outro é o outro, com o jeitinho do outro, que alguém vai gostar, e você é você, do seu jeitinho, e alguém vai curtir também, e aí assim é a vida, né? A Aninha tá perguntando como praticar o autoconhecimento. Aninha, assim, veja, eu sou psicóloga, então eu sempre sou muito enfática em relação a falar sobre a análise, né, a psicoterapia. Eu acho fantástico, né, mas eu acho que existem outras maneiras também, como a meditação, como práticas esportivas que mexem com você, que te fazem tolerar a frustração, que fazem você entender seu limite, que fazem entender como você se relaciona com as pessoas, teatro, música, dança, gente, tudo isso pode ser extremamente terapêutico, pode trazer o autoconhecimento, mas eu acho muito bacana essa coisa pela fala, de você estar se ouvindo numa sessão de análise, numa sessão de psicoterapia, né, então eu sempre trago muito esse ponto, porque é ali onde eu me fiz, né, como paciente mesmo e profissionalmente como psicóloga. Como viver o hoje projetando o futuro, porém sem ansiedade e viver bem no presente. Tipo, Lu, bem fácil, assim. Bem fácil. Como viver o hoje projetando o futuro, porém sem ansiedade e viver bem no presente. Bom, eu acho que isso é uma coisa mega complexa e você resumiu a dificuldade da humanidade moderna. É exatamente essa. Mas eu acho que com foco em si mesmo e nas coisas que você precisa
melhorar e resolver em si mesma, né? Perceber, entender que o seu passado serve meio de bússola para você entender como você chegou até aqui, mas que ele não te define enquanto pessoa e que a partir de hoje você tem uma existência toda para ser diferente hoje. Eu acho que é uma coisa meio assim, gente, só por hoje, sabe assim, hoje, porque se você fica lá na semana que vem, na outra, né? E o que eu penso para mim é assim, a vida é tão gostosa, é tão curtinha que eu não quero que nada chegue rápido, porque daí você fica querendo, sei lá, que uma festa chegue rápido, né? E aí depois que ela chega, ela já acaba, já foi, né, gente? Então é tão gostoso curtir a expectativa disso. Vamos ver. Como fazemos para focar na nossa própria vida, encarar a nossa vida, ser protagonista e não plateia dos outros? Ai, Lili, que pergunta mais linda, né? Então vou até repetir. Como fazemos para focar na nossa própria vida, encarar a nossa vida, ser protagonista e não plateia dos outros? Primeiro, entender o que você quer da sua vida. Primeiro, entender de onde você veio, qual que é a tua história, aonde que doeu, aonde que foi legal, porque daí você vai assim, chega no hoje cheio de mala. Daí você olha as malas e fala, essas aqui eu vou doar. Essas aqui não servem nem pra doação, eu vou mesmo jogar no lixo. Essas outras eu vou ficar, porque, meu, isso aqui faz muito sentido. Então, você precisa fazer essa faxina emocional e histórica de si mesma, né? Depois que você fez isso, você vai ver, então, quem sou eu diante disso tudo, com o que eu fiquei, com o que eu deixei, com o que eu quero aprender na minha vida. Então eu vou nesse caminho aqui. Quando eu entendo o meu propósito, quando eu entendo o que eu quero fazer na vida, né? Eu já tô sendo protagonista, já tô no palco, né? Porque quando eu não sei, as pessoas podem decidir por mim. Quando eu não sei, as pessoas podem desejar por mim e eu acabo fazendo. Então, de repente, eu trabalho demais porque desejam isso por mim, ou eu vou me casar porque alguém me disse que seria melhor assim, ou eu largo um trabalho muito legal e fico só em casa porque alguém falou que é o mais certo, é assim. Então eu nunca sei a minha própria demanda quando eu não me conheço. Então o único jeito de ser protagonista da própria história e parar de assistir os outros e ficar falando, nossa, olha que legal, nossa, olha que bonito, nossa, olha que interessante, é você se apropriar da sua vida, é você tomar conta da sua vida, é você entender quem é você nessa vida, nem que seja para num momento ali mais difícil você pensar, meu, não tô gostando nada dessa história, tô odiando tudo que eu passei, não sei para que lado que eu vou, sabe, quando dá aquele desconforto, assim, se fala, cara, vou pendurar essa chuteira e dane-se, sabe assim? Faz parte do processo, gente, sem passar por essa limpeza, sem fazer essa faxina, já limpou o banheiro e achou gostoso? Não, né? Então quando a gente mexe com a nossa parte fedida, emocional, também não é, nossa, que cheiro de flores, é difícil. É uma coisa que, às vezes você fala, vou ter que mexer com isso. Só que aí depois você mexe, você limpa, fica tudo cheirosinho e lindo, né? Só quem limpou sabe como que faz pra ficar tão cheirosinho. Porque você tem que colocar a mão na massa ali mesmo. E depois que você colocou a mão na massa, você percebe que então você tá no palco. E que a luz é tua. E que assim, você pode até achar bacana a vida das pessoas, admirar as pessoas, mas nada se compara a fazer os projetos, nada se compara a fazer os projetos para sua própria vida, porque você daí tem tesão de viver, você tem gosto de viver a sua vida. Espero que eu tenha ajudado. Manu, fofa. O auto-perdão e o perdão... O auto-perdão é o perdão mais difícil de se praticar. Olha, querida, quem sou eu para dizer isso, assim? Eu não posso dizer sobre todas as histórias que eu não conheci, né? Por mais que elas estejam nos livros, algumas respostas, as pessoas são diferentes e as histórias são diferentes, né? Então eu não tenho como dizer, eu não gosto nunca de fechar as coisas assim, certeza absolutas, dizer não, e isso, certo, lógico. Não sei, gente, né? O auto-perdão é muito difícil, principalmente para pessoas autoexigentes, para pessoas perfeccionistas, né? Para pessoas que precisam muito de aceitação. Então, a auto-perdão pode ser uma coisa bem complicada, mas se ela é a mais difícil, eu acho que depende de cada ser, de cada história, de cada vida, tá? O Henrique, quando você se avalia muito, a autossabotagem pode ser trabalhado como? Eu não sei se eu entendi a tua pergunta, querido. Quando você se avalia muito, a autossabotagem pode ser trabalhado com... Você pode reformular e me perguntar de novo? Que eu acho que eu não entendi. Como lidar quando o julgamento vem de seu parceiro? Julga suas atitudes do passado e traz para o relacionamento. Carol.
Acho que dói mais o julgamento quando é de pessoas que a gente curte, né? Que a gente ama, que a gente quer estar bem, que a gente tá ali envolvido. Então eu acho que tem que ter muito um limite do respeito, assim. Se você considera que ser julgado por situações do seu passado, que não alteraram em nada a vida do seu parceiro desde que vocês estão juntos, assim, né? Eu acho que você precisa se bancar. Eu acho que você precisa dar um limite de, primeiro, mostrar o quanto que isso te machuca, né? O quanto que isso faz mal pra relação, mas assim, se bancar. Só que quando que a gente banca? Quando eu entendo assim, não, eu errei, ou sei lá, ou de repente nem é um erro, né? De repente é um ciúme, sei lá. Meu, essa aí foi minha vida, é isso aí mesmo, eu tô aqui com você, você quer ficar trazendo isso, você traz, mas, meu, não tenho que falar sobre isso. Só que assim, será que você se perdoou? Será que você acha que tá tudo bem com essa situação? Porque quando a gente não acha, a gente fica assim, cachorrinho que festina a igreja. Parece que o que o outro tá falando faz muito sentido e daí eu não consigo me defender. Eu não consigo me colocar e dizer, olha, eu não gosto de ser tratado assim, isso me magoa. Quando eu tenho certeza de que eu não devo nada, quando eu tenho certeza de que eu me protejo na minha escolha, que eu sou uma pessoa honesta comigo, eu chego lá e falo, ó, meu amigo, minha amiga, seguinte, isso aqui é assim, ó. Assim, porque, meu, eu sei a vida que eu passei, eu me responsabilizo pelas minhas escolhas. Então, assim, ó, não estou gostando da forma que você tá falando sobre coisas que você não viveu. Não é ótimo isso, Carol? Só que a gente tem que ter essa pegada dentro, assim, de estar mais resolvido pra conseguir fazer, sabe? Cada ser é único. Muito bom, estou aqui acompanhando essa live maravilhosa para querido, tá sempre por aqui, né? Você poderia falar um pouco de transferência? Ai, querida, não posso, Vivi, falar agora sobre transferência, mas se você quisesse me lembra, depois a gente pode conversar, assim, sobre uma coisa mais específica, assim, de psicologia mesmo, de relação paciente-terapeuta. Ana, não esquece de falar sobre o olhar empático do psicólogo sem se perder no outro, sem julgá-lo. Olha, Luma, eu acho que isso, querida, vem muito da tua prática e da tua autoanálise, vem muito do teu trabalho na terapia, de você estar ali se entendendo cada vez mais como pessoa e perceber que aquele outro que tá ali na tua frente, ele não é menos que você, ele não é menor que você, não é mais ferrado que você, entendeu? Porque você também tem tuas histórias bem trabalhadinha ali, todo mundo tem seus buracos, então quanto mais eu me humanizo e fico humilde no sentido de entender que eu não sou melhor, por mais que eu detenha informação, que eu tenha formações, que eu tenho especialidades, eu sou só um ser humano. Acho que quando a gente tem isso muito forte dentro da gente, a gente olha pro outro, você nem tem essa coisa de colocar no pessoal, assim, você olha e fala, cara, a dor do outro, igual eu vou lá na minha psicóloga, que ela acolhe a minha dor, entendeu? Então eu acho que isso, quanto mais você se trabalha, mais experiência você tem, eu acho que isso vai ficando mais tranquilo dentro da gente. Olha a Prof. Sol dizendo aqui uma coisa. Como dizer não sem sentir culpa depois? Gente, eu acho que isso aqui dá... Prof. Sol, foge um pouco do tema, mas eu acho que isso aqui dá uma outra live, hein, gente? Gostei da ideia. Vamos ver o que mais. Oi, 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 galera. Oi, todo mundo. Quais os passos para identificar o que é desejo seu e o que não é? Olha que pergunta ótima, Henrique, porque é exatamente isso. Se eu não me conheço, se eu não me entendo, se eu não sei as minhas demandas internas, se eu não sei de que pai, de que mãe que eu vim, de que família, de que origem, o que desejaram pra mim, começa lá desde a história do meu nome, por que escolheram, o que queriam que eu fosse, o que eu queria... Se eu não sei tudo da minha história... como que eu vou discernir? Então eu acho que a falta de autoconhecimento faz com que a gente não entenda o que é nosso desejo, o que é nosso problema, o que é da nossa responsabilidade, o que não é. Eu acho que as coisas se misturam muito quando a gente não tá conseguindo separar por uma falta de se entender e se conhecer o suficiente. Quando você se conhece o suficiente, você consegue perceber e às vezes não é assim de um dia pro outro, sabe, gente? Você faz lá teu processo, um belo dia você fala, meu, gente, eu entendi que isso aqui não tem nada a ver comigo. Cara, faz 10 anos que eu tô fazendo com peso e agora caiu a minha ficha de tipo, não quero, não é isso, blá, isso aqui vem de tal lugar. Isso aqui vem de uma história de eu me sentir assim, assim, assado. E aí você entende o que é seu, o que é do outro. Tá? E não precisa demorar 10 anos, não se assustem, pode demorar 6 meses, pode demorar 2 semanas, depende de quanto cada um tá pronto, né? Mas coisas muito profundas demoram um pouco mais, né? Manuzinha, oi, sua linda, você tá aqui, que bom. Obrigada, Silvia, obrigada, gente, obrigada. Como se manter firme em uma indecisão, mesmo com vontade de voltar atrás?
Olha, gente, será que isso tem a ver com julgamento, Dea? Bom, vamos pensar aí numa história, eu acho que tem a ver, né? Vamos pensar no fato de você, de repente, querer um novo plano para sua vida, um novo jeito de fazer para sua vida, e aí você tá bancando ali, né? Claro que dá medo, gente. Quando você banca, tem uma atitude audaciosa dentro do seu núcleo familiar, dentro do seu núcleo social, profissional, que você tá tendo uma atitude assim, muito diferentona para você, que você tá tentando se bancar, que você tá tentando respeitar a essência da sua alma e tudo mais, não é assim, né? Ai, que lindo, então agora eu consegui, então aí eu estou nem aí para o mundo. Não é um processo, você vai tremendo, você vai pensando, ai meu Deus do céu, eu tô com medo, ai meu Deus do céu, será que eu não volto atrás? Mas alguma coisa dentro de você, uma autoconfiança criada dentro de você te mostra que você deve seguir. Te mostra de que você deve continuar mesmo com medo. Então, se mantenha firme, se você sente que aquilo é um desejo da sua alma, que aquilo é fidedigno, que aquilo, sabe, é o que você realmente quer pra sua vida, siga. Vai dar medinho, mas vai com medo mesmo, não tem problema, tá? Boa noite, Igor. Boa noite, querido. Manter a autoestima após um fora é só atrair boy, boy lixo. O que fazer? Oh, meu amor. Giane, assiste uma live que eu só vi no YouTube sobre autoestima, querida. Gabi, amiga da praia. Ana, você tem alguma dica para diminuir o julgamento? Às vezes a gente julga antes mesmo de ouvir o outro. Sinto que o pior de julgar os outros é que aí eu julgo a mim mesma também. Exatamente. Então é isso que eu tô dizendo para vocês que eu acho. Eu acho que quanto mais a gente é ferino e julgador com a gente mesmo, mais a gente é com os outros. Quanto menos eu acolho as minhas dificuldades, as minhas dores, menos eu acolho a dos outros. Entende? Por que eu espero de mim tanto, vou esperar pouco do outro? Não existe muito isso, né, gente? Então, assim, a dica para diminuir o julgamento, gente, é autopoliciamento. É você começar a perceber o que sai da tua boca. O que você fala sobre as pessoas. É você, sempre que alguém for trazer coisas dos outros, falar sobre os outros, você ter um olhar mais crítico, assim, do tipo, será? Por que a gente tá falando dessa pessoa? O que agrega na minha vida? Será que isso... como que me desenvolve? Eu acho que as conversas, a gente sempre tem que ter alguma coisa que te desenvolve. Nem que seja pra aprender uma cor de um esmalte legal, nem que seja pra fazer um bolo ou uma coisa super profunda da alma, mas assim, falar por falar, sentar num lugar que eu podia... Em vez de eu podia estar vendo um filme, tomando um banho de banheira, podia estar tomando um vinho no meu sofá, podia estar lendo, eu tô sentada no lugar falando dos outros, de uma história que não me compete, que eu não entendo. Qual que é a lógica, então, de eu fazer um movimento, de me colocar com pessoas para fazer isso? Né? Então eu acho que é sempre a gente estar se policiando e se olhando nas relações. Antes também da gente não querer ser julgado, porque não ser julgado não é uma coisa que a gente consegue controlar, né? Então, o que uma pessoa que não quer ser julgada faz? Ela faz nada. Ela fica dura, ela fica estática, porque ela acha que assim ela não vai provocar o julgamento. Mas na verdade as pessoas vão julgá-la dizendo, nossa, não faz nada, não se mexe, não sai do lugar. Então, mais importante do que a gente tentar controlar o julgamento dos outros, que a gente não controla, é a gente lidar com a nossa própria sede de julgar o outro, ou de ter assunto, de falar sobre as pessoas, né? E a gente parar de falar sobre pessoas e começar a falar sobre ideias, né? Gabi, me disse se eu ajudei. Quando você se avalia muito e auto-sabota demais, isso é prejudicial. Como lidar e mudar isso? Então às vezes, né, Henrique, pode ser na real um subaproveitamento do teu potencial, de repente você tá super capacitado já para fazer alguma coisa que você queira, seja profissional, seja pessoal, mas você não faz porque tá com tanto medo, né? Quando a gente se avalia demais, quer dizer que a gente tá na retranca, né? Quer dizer que a gente ou não vai porque a gente não quer que falem da gente, ou a gente não vai porque a gente não pode se frustrar e errar porque a gente não dá muita conta disso, né? Então, assim, a gente se sabota e subaproveita o nosso potencial em qualquer área da vida quando a gente tá sem ousadia, assim, quando eu não tô botando muita fé no meu taco, né? Então, como lidar e mudar isso? Acho que é trabalhar mesmo as tuas questões de autoestima, perceber como é que foi a tua história no que diz respeito à frustração, à ousadia, como que os teus primeiros cuidadores te estimularam a ser ousado, você tinha um lugar na tua vida ali pra ser ousado, pra errar, e as pessoas te acolhiam mesmo nos seus erros, né? Então, acho que é uma varredura toda interna que você tem que fazer pra saber da tua própria história, tá, querido? Oi, Dai! Oi, lindinha!
Como trazer paz para dentro de si mesma? Tudo está indo bem, mas não há paz dentro de mim. Pois é, né, Carol? Às vezes essa coisa assim, tá tudo bem, então quando eu tivesse o carro, daí você já tem o carro. Ah, quando eu tivesse trabalho, você já tem o trabalho. Ah, quando eu tivesse o marido, daí já tem o marido, sabe? Parece que assim, todas as coisas que você deseja vão acontecendo e não vem esse conforto interno, né? Alguma coisa da sua alma que você tem que trabalhar mais a fundo, querida. E aí é muito individual, muito legal que você possa trabalhar isso com alguém que possa te orientar de maneira bem individual, que possa estar um tempo contigo sabendo da tua história, tá? Imagina, Luma. A importância da terapia é se trabalhar e se conhecer, sim. Oi, Eva, sua linda. Obrigada, querida. Oi, Su. Oi, galera. Boa noite. Obrigada, querido. Obrigada a vocês por estarem aqui comigo. Como fazer para não dar tanta importância para as opiniões dos outros? Então, é isso que a gente estava falando, né, Vânia? Julgado. Vamos primeiro pôr uma coisa assim bem certa na cabeça da gente. Nós vamos ser julgados. Ah, Ana, mas tem como eu viver de algum jeito assim pra eu não ser julgado? Não, né? Porque às vezes você acha que tá fazendo tudo certinho, bem bonitinho ali, e sempre tem um Zé pra vir te julgar, pra dizer que não, que teria feito melhor, teria feito diferente. Então, assim, a gente precisa ter a coragem de se desprender do julgamento do outro, desde que a gente esteja se responsabilizando pelos nossos atos, né? Então, assim, entender, Vânia, antes de tudo, que as pessoas não vão parar de julgar, né? Então, que as pessoas vão sempre achar um motivo se elas estiverem afim. Então, o jeito da gente, vamos pensar que o julgamento ali é uma epidemia. Ai, quantos corações! Corações pra vocês também, que lindos. Obrigada. Vamos pensar assim, que o julgamento ali é tipo uma epidemia, né? Então, eu tenho que pensar como que eu não propago essa epidemia. Não é nem como o outro vai parar de propagar pra mim. É como que eu não vou fazer parte disso. Né? Como que eu vou limpar esse cenário? É igual ecologicamente, assim, você limpar uma... Eu não vou deixar sujeira. Então, emocionalmente também, na coisa do julgamento, eu não vou levar material para as pessoas julgarem. Quando as pessoas estiverem julgando, eu não quero fazer parte. E aí você vai ver, gente, vocês começam... Quando vocês entendem que vocês não querem mais fazer parte disso aí, vocês vão ver com quanta gente vocês ficam sem assunto. Vocês vão ver quantos vínculos são mantidos simplesmente para estarem juntos falando de outras pessoas. E aí você começa a ser mais seletivo, não é sempre que você quer estar com as pessoas, porque muitas pessoas ainda estão nessa. Então, se a gente puder difundir esse conceito de ficar em silêncio, é meio que uma como é que fala? Ai, me fugiu a palavra. Ai, gente... sei lá, mas é uma coisa super ideológica, assim, de você, tipo, fazer um voto de silêncio quando a galera começar a falar dos outros, de você, de repente, perceber um cantinho ali e poder falar, nossa, mas olha por outro lado, meu, coitado, o que a pessoa tá passando, não deve ser fácil, né? Se a gente passasse por isso, como será que a gente se sentir? Levar essas pequenas coisinhas, assim, pra fazer a diferença, essas pequenas atitudes, sabe? Jé, sua linda! Você que é demais, pequenininha linda. O julgamento pode estar relacionado com pessoas preconceituosas? Ah, com certeza. Quanto mais preconceito você tem, mais você julga. Então você julga a orientação sexual das pessoas, você julga o estado civil das pessoas, você julga o jeito que as pessoas tratam seus filhos, você julga se a pessoa trabalha de mais ou de menos. Então, quanto mais preconceito você tem, mais julgador você é, com toda certeza. Ai, Tati, obrigada. Obrigada, linda. Ajudou sim, acho que um bom antídoto para o julgamento, então, é a aceitação total, Gabi. Pegou a ideia. Exatamente. Quanto mais eu me aceito, mais eu não tô muito preocupada com o outro, não, assim, sabe? Eu não tô. Tipo, cada um faz a escolha que quiser. Quanto mais eu tenho isso pra mim, mais eu tenho isso pro outro também. Pequenas atitudes, grandes resultados. Exatamente. Eu acho que a nossa mudança se dá pequenininha, né? Em atitudes pequenininhas mesmo. Então, eu acho que assim, vão em frente se vocês têm certeza que aquela é a vontade de vocês. Vocês já conheceram pessoas que são muito autênticas? Pessoas que fazem... Pessoas que... a pessoa chega, ela chama atenção. Uma pessoa gostosa, uma pessoa carismática, uma pessoa que parece estar muito autoconfiante. Já conviveram com gente assim? Essas pessoas, normalmente, os outros falam, ai, nossa, ai, lá vem. Ai, as pessoas ficam incomodadas com isso. Por quê? Porque são pessoas que
não estão muito aí pra torcida, entendeu? São pessoas que estão vivendo a sua própria vida e não estão muito preocupadas com os outros, né? E são pessoas, normalmente, se você prestar atenção, que elas não vão ficar falando de pessoas com vocês. Elas vão ficar falando de ideias, vão falar de viagens, de hábitos. Olha quanta coisa, gente, tem pra gente falar. A gente pode falar de hobby, a gente pode falar de viagem, a gente pode falar de trabalho que a gente faz, dos nossos projetos, a gente pode falar de livros e filmes maravilhosos que a gente viu. Por que nós vamos ficar falando dos outros, né? Ai, que bom, Henrique. Que bom que fez sentido. Que bom, fico feliz, tá? Olha o casal 20. Oiê! Legal, gente. Bem legal. Deixa eu rodar aqui. Mais alguma coisa que vocês querem perguntar? Alguém sabe me dizer que horas são? Eu acho que eu tô conseguindo responder as pessoas, né? Essa pergunta da Lilian foi muito legal. A autenticidade tem a ver com traços da personalidade? Ou é possível... Tá, 10 para as 10. Tá bom, obrigada. Já vi que horas são, gente, obrigada. A autenticidade tem a ver com traços da personalidade ou é possível qualquer pessoa ser? Olha, Henrique, eu acho que tem pessoas que tem... Eu não acho que ninguém nasce livre em branco, tá? Eu acho que a gente já vem com uma bagagem, não me pergunte da onde, porque eu também nunca tive consciência quando eu voltei, eu fui pra lá pra dizer pra vocês, mas eu acho que a gente não... Pra tudo que eu estudei, tá? Não é nem machismo. Tudo que eu estudei diz que a gente não é um livro em branco. Então, eu acho que tem uma coisa muito do nosso jeitão, porque até um recém-nascido tem seu jeitão. Pergunta pra sua mãe. Tem coisa que ela vai dizer, meu, você nasceu, você abriu a boca, você era assim, uma pimentinha. Ou era faminto, ou dormia demais, até hoje dorme demais, né? Minha mãe fala, eu adoro dormir, agora, hoje em dia eu não durmo muito, porque eu tenho 2 filhos pequenos, eu não durmo de dia e tal. Nem sei mais se eu gosto de tanto tempo, mas... ela sempre disse, você sempre foi muito dorminhoca, você desde bebezinho gosta de dormir, sabe? Tipo isso. Então acho que tem pessoas que nascem mais autênticas, que nascem mais, tipo, personalidade mais forte, mais prontas pra colocar sua marca no mundo. Mas a autenticidade, Henrique, pense na tua impressão digital única, singular, intransferível e que não pode ser imitada. A tua autenticidade é isso. Ninguém no mundo, Henrique, é que nem você. Ninguém no mundo é que nem eu. Vai ter alguma coisa em mim, no meu sorriso, no meu jeito, não, que é só meu. Se alguém quiser imitar, ou quiser imitar você, ou quiser imitar a Carol ou a Gé, vai ficar forçado, porque não é você. Então, assim, veja, você tem todo o potencial que você quiser, porque a autenticidade não é uma coisa construída, é o contrário disso. A autenticidade é você deixar fluir o que já é seu, né? A gente pode construir N coisas com a prática, e eu acho que talvez... a prática de tentar ser autêntico é que deixa essa autenticidade sair. Mas a autenticidade é uma coisa tipo, é tua essência, é você, teu jeitão, teu tipão, sem maquiagem no negócio ali, sabe? Obrigada, gente. Que isso. Que bom que vocês gostaram. Que bom, foi legal. Vocês acham que esclareceu? Vocês acham que eu consegui passar pelo menos um pouco? Ah, vocês acham que eu consegui pelo menos passar a minha ideia? Porque assim, gente, o que eu quero que fique bem claro pra vocês é que não tem como a gente controlar julgamento alheio. Se você passar uma vida tentando controlar o que os outros pensam de você ou falam de você, você vai ser uma cópia daquilo que dizem que é certo e é bonitinho, né? E não necessariamente tem a ver com você. A única coisa que a gente pode fazer é tentar diminuir essa epidemia e a gente não ficar julgando, a gente se policiar, né? Porque não tem como a gente mudar lá o julgador, né? Não tem, não tem. Então, assim, veja, se você se veste bem demais, é porque, nossa, é mentira. Se você se veste mal... é Jacu. Se você fala muito, meu Deus, a pessoa não fica quieta. Se você não fala, nossa, mas é quieta demais. Sabe assim? Então, assim, você vai pra um lado, não tá bom. Vai pra cá, não tá bom. E pessoas que têm uma autoestima mais rebaixada e que precisam muito da aceitação do outro, estão sempre querendo essa aprovação. Então, estão sempre preocupadas com o julgamento. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana Psi, linda. Entenderam? Então, assim, veja, quanto mais confiante, mais amor eu tenho por mim, menos eu me preocupo com o julgamento das pessoas, né? Sabe, quando você é pequeno, você fica lá com o seu desenho pro seu pai?
pra sua mãe, pai, tá bonito? Tá bonito, pai, tá bonito quando a gente é pequeno, não é assim? E daí, assim, pode ser um garrancho que for, o pai, se o pai olha e fala, você já vai ficar, ai, meu Deus, olha onde que começa. Se teu pai e tua mãe estão mais atentos, ai, que lindo, nossa, que cor bonita. Aí a pessoa, ai, fui aceito, entendi que eu fui aceito. Então, assim, a gente tem que entender que os primeiros vínculos da gente podem não ter sido tão bacanas, mas que eles são muito responsáveis por aquilo que a gente vai vivendo hoje em dia, por essa necessidade de aceitação. Por isso é importante voltar no pai e na mãe, entender de onde você veio, né? Eu sei que muitas pessoas vão pra terapia e falam, eu não quero falar do meu pai e da minha mãe, eu quero falar do... Ok, gente, mas você chegou até aqui, da onde que você veio? Né? Você veio direto pro seu trabalho, nasceu no seu trabalho e agora quer só falar disso. Não é assim. Tudo que a gente vive hoje é muito reflexo de como a gente foi se constituindo desde a nossa infância, tá, queridos? Bom, então, antes que o Instagram corte a gente, eu queria mandar beijo pra vocês todos. Ana, Elise, Ivani, Dea, Eva, Lenúzia, Linda, Marta, Second, Carol, Tati, Li, Gabi, Dri, tá, gente? Muito obrigada, Andréa, Cris Moraes, César, DGM, BM, dá pra soletrar de outro jeito isso? Eu, Jorge Tadeu, Ana Lúcia... Tá, galera? Obrigada mesmo. Queria dizer pra vocês que eu vou começar a divulgar agora o meu workshop para mulheres, menino e sorry, mas mandem suas mulheres. Workshop aqui em Curitiba, em 23 de junho de 2018, ok? Uma manhã de sábado, a gente vai falar sobre autoestima e sexualidade feminina. Quem tiver interesse, me chama ali no direct que eu já direciono vocês, já falo como é que vai ser uma manhã muito bacana. São só 20 vagas, porque eu quero que todo mundo esteja muito à vontade. Tem pouco já, né? Mas vamos ver, porque assim, eu acho que só vai estar lá quem tem que estar lá. Então, eu acho que se alguém se sentiu tocado e acho que tem que estar lá, né? Entra ali no direct e fala comigo, tá? DJ Matheus Moraes. Agora sim. Tá bom, meus lindos? Obrigada. Outra coisa, me deem sugestões por direct para as lives, porque eu vou estar aqui toda segunda às 9 horas da noite, salvo se algum filho tiver com febre, se tiver alguma coisa assim, né? Ou o marido vai viajar e o babá não puder ficar assim. Caso eu não possa estar aqui e esteja com eles, eu não vou fazer. Mas fora isso, eu quero estar aqui com vocês toda segunda, porque eu tô adorando esse bate-papo, tá bom? Tô amando. Vai ficar salvo aqui 24 horas e vai estar no YouTube para todo mundo poder assistir. Me mandem mesmo as ideias de vocês pra gente conversar nas outras, tá bom, queridos? Um beijo no coração de cada um e levem essas sementinhas. Lembrem de mim, lembrem da Psi Ana Luísa quando vocês estiverem sentados nas suas reuniões sociais ou familiares e tipo, boca de siri, se eu não tenho nada de legal pra falar e assim, aqueles toquinhos nas pessoas, tipo tapinha de luva, né? Não vamos ser ruins assim com os outros, tá bom, gente? Beijo no coração de vocês. Beijos gelados de Curitiba. Tchau, queridos.